Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão todo o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Galera, muito obrigado por nunca soltar a minha mão e estar sempre comigo, tá bom? Bom, agora sem mais delongas, vamos para as histórias de hoje. Digo histórias porque serão várias. Histórias, conto ou relatos, vocês decidem se acreditam ou não, tá bom? Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. E a primeira história de hoje é Terror na Estrada. Vamos lá? Fera assombra motoristas e moradores de vila rural. Lendas sobre o monstro da Berry Heart assombram comunidades de Acon, no Wisconsin, há mais de 200 anos. Desde 1936, motoristas e moradores que passam perto da estrada Bry relatam ver uma criatura gigante, meio humana, meio urso ou lobo, segundo alguns relatos, que assusta quem passa na região. A tranquila região de Acon, em Wisconsin, ganhou alguns contos de terror por causa das aparições, principalmente nos anos 80 e 90. Até essa época, existia um ceticismo geral quanto à própria existência da criatura, logo apelidada de Fera de Briarheart. Apesar disso, os primeiros relatos têm mais de 200 anos. Todos acharam se tratar de anedotas de pessoas que vivem no campo, mais acostumados com as lendas. No período entre 1989 e 1991, tudo começou a mudar. Mais imagens e diversos testemunhos começaram a convencer as autoridades e jornalistas que existia realmente alguma coisa ali. No final dos anos 90, o jornal local Walworth Country Week começou uma série de reportagens sobre o caso. A repórter Linda Godfrey, no início, estava cética quanto à existência da criatura, mas logo foi mudando de ideia. Ela colheu diversos depoimentos e descobriu que comunidades próximas, com pouco contato entre si, também tinham moradores com histórias sobre a fera. Várias pequenas comunidades do sul do Wisconsin e no norte de Illinois tinham pessoas e contos similares. Algumas imagens estranhas chamaram a atenção da repórter, que publicou uma série de artigos sobre o caso. Ela afirmou em 2000 que a cobertura do caso foi tão impactante que ela sentiu que havia mais casos como esse para relatar. E por isso virou uma especialista em criaturas estranhas ou criptozoologia. Segundo ela, foram depoimentos das pessoas que a fizeram mudar de ideia. O caso foi tão tenebroso na carreira que virou livro em 2003, chamado The Best of Briarheart.
Tylee Winconsist-Wolf. Na introdução do livro, ela escreve que acredita que a besta é real, embora nunca tenha tido uma experiência com ela. Entre os criptozoologistas, existem uma série de discussões sobre o que seria a tal criatura. Enquanto alguns apostam em um lobisomem, outros dizem ser um pé grande. Mas os arquivos da Fundação do Estado de Wisconsin guardam mais algumas estranhezas. Os primeiros colonos registram em seus documentos os ataques de estranhas criaturas caninas. Segundo eles, esses animais eram bípedes também e não deixavam vestígios após os ataques. No Reddit, existem diversos relatos de pessoas que afirmam ter visto essa criatura nas mediações da estrada. Uma das pessoas, @NotKenDorsey, disse ter visto uma criatura iluminada sob a luz da rua. Foi por volta de 1997. Ela parecia um cachorro com certa dificuldade de andar sobre as duas patas, meio agachado. A posição era parecida com uma pessoa inclinada para vomitar, afirmou a mesma no depoimento. O depoimento continua. A pessoa afirma que tinha um cachorro grande e tinha certeza que não era seu cachorro ou qualquer cachorro da região. E ele respirava tão alto que dava para ouvir a uma distância de cerca de 200 metros. Ela ficou vendo a criatura, que tinha pernas traseiras grossas como de um humano e a cabeça de lobo. A criatura apenas correu. Quando as histórias diminuíram após 2009, segundo os jornais locais, os moradores locais ainda sempre dizem que é preciso ter cuidado nas estradas daquela região. E aí, meus aterrorizados, seria ou não esses relatos prova viva que existe sim a criatura que chamamos de lobisomem? Então, deixem suas opiniões no comentário do vídeo, tá bom? Pois é a sua opinião que importa para mim. Agora, vamos ao próximo de hoje, que é Skinwalkers. Um skinwalker é uma criatura que está presente na cultura dos navarros, geralmente associada a um parentesco com os lobisomens. É uma lenda bem conhecida nos Estados Unidos da América, principalmente em localidades como Utah, onde está localizado o rancho Skinwalker. Os skinwalkers e os navarros. Os skinwalkers são descritos como humanos, com a capacidade de se transformarem em animais. Seu gênero pode ser tanto masculino quanto feminino. Eventualmente, a criatura requer um contato com um pelo do determinado animal a ser transmutado. Porém, isso nem sempre é necessário. A criatura está bem presente na cultura dos nativos norte-americanos,
principalmente quando se trata dos navarros, que são um povo indígena que hoje ocupam um planalto que atravessa a maior parte do Arizona, no Novo México de Utah. Em termos territoriais, é considerado o maior espaço nativo dos Estados Unidos. A filosofia espiritual dos navarros é vinculada aos elementos naturais e movida pela procura de um elo harmônico entre os navarros e a natureza. Neste universo, as criaturas menores podem ter maior significância que os seres maiores e mais potentes. Assim, as divindades mais poderosas são às vezes obscurecidas por criaturas singelas e modestas. Os ritos desse povo são estruturados em torno do Sol. Ele representa a luminosidade, o calor e assim sobrepuja as outras entidades e divindades. A crença do dualismo é essencial para essa cultura, pois o equilíbrio é promovido pelo lado dominante. No caso, a energia solar e a face mais frágil, conhecida como Estsanatlehi. Os navarros alegam que os skinwalkers podem possuir humanos através de um contato espiritual. A lenda diz que se você persistir sua visão direto aos olhos de um skinwalker, o espírito da criatura irá te causar medo, o levando à vulnerabilidade para se alimentar de sua energia. Logo, irá possuí-lo e tornar você como forma dele. Esta habilidade também se aplica aos animais, um pouco diferente, considerando que o Skywalker só precisa de um contato com o pelo seletivo. Eventualmente, a criatura fica na espreita, observando as casas do interior e cabanas do lado de fora. Ele invadiria as casas e atacariam suas vítimas. Os skinwalkers batem nas paredes e nas janelas das casas, talvez para causar pânico, e também costumam subir nos telhados. As características deles de acordo com os navarros. Os skinwalkers são uma representação mutante da criatura padecente já em sua forma humana. Eles geralmente não apresentam roupas. Eles são descritos como uma força considerável, uma agilidade tremenda e também possuem a capacidade de sugar a essência vital dos humanos. De acordo com os navarros, a criatura tem hábitos de pegar os cabelos remanescentes de suas vítimas, enrolar em um estilhaço e jogar em um ninho de tarântulas. As habilidades: metamorfose. Um skinwalker pode se transformar em animais ao ter contato com os seus pelos e também podem se transformar em humano durante o contato visual. Canalização de energia. Um skinwalker
pode se alimentar da energia do campo magnético dos humanos, devido ao medo que ele ingere das vítimas durante o contato visual. Possessão espiritual. Essa criatura pode possuir humanos e tomar as suas formas, caso o contato visual seja permanecido durante um tempo considerável. Força considerável. A criatura também tem uma força inusual. Agilidade. Um skinwalker é descrito também como uma criatura rápida, ágil e difícil de se alcançar. Voice mimicry. Assim como os Wendigos, os skinwalkers têm a capacidade de imitar a voz humana para atrair as suas vítimas. Habilidades secundárias. Rituais. Eles podem usar alguns rituais, como o ritual do pó ósseo humano, que ao ser espalhado irá causar paralisia e insuficiência cardíaca em suas vítimas, e também podem usar os pertences pessoais de suas vítimas em cerimônias ritualísticas. Zarabatanas. Eles podem usar zarabatanas para atirarem ossos humanos nas pessoas. Tais ossos se incorporam na pele humana sem deixar marcas. Telepatia. Os skinwalkers podem ler a mente humana. Vulnerabilidades, esse eu quero saber. Forma humana. Um jeito de se matar um skinwalker seria atirar nele durante a sua forma humana. Balas de prata. Talvez por ser um parente próximo do lobisomem, é provável que as balas de prata sejam mais eficazes. Balas dissolvidas em cinzas brancas. De acordo com os navarros, esta seria a forma ou uma forma de matar um skinwalker. Luz. Por alguma razão, os skinwalkers evitam o contato com a luz. Pele de ovelha. De acordo com as histórias, os navarros costumam se cobrir com peles de ovelha para despistar o skinwalker. Pronúncia. Um skinwalker também pode ser derrotado caso um navarro descubra quem é a pessoa por trás da criatura e pronuncie seu nome completo. A lenda diz que 3 dias depois a pessoa iria aparecer doente ou morta pelo mal que causou. Possíveis parentes da natureza. De acordo com os navarros, existe uma suposta ligação entre a anatomia do skinwalker com alguns animais da natureza. Em tese, isso explicaria a nata rigidez dessas feras. Os ursos, os coiotes, os lobos e as pumas. E aí, meus aterrorizados, já pensou dar de cara com um skinwalker? Pelo que eu vi, o skinwalker aqui descrito explica muita coisa sobre vários tipos de lobisomens, entre outras criaturas que são visualizadas, tá bom?
Agora vamos para o próximo e último relato de hoje. Mas antes quero perguntar para vocês, meus amores, vocês acreditam em alienígenas? Primeira história de alienígena aqui. Na verdade não é história, é relatos, tá bom? Vamos lá, depois eu quero a opinião sincera de vocês, tá bom? Vamos lá? Pesquisadores e ufólogos relatam atividades extraterrestres no Amazonas. De acordo com a revista UFO, o avistamento pioneiro ocorreu em 1957, quando várias pessoas presenciaram o aparecimento de um brilhante OVNI no centro de Manaus. Operação Prato, PA. ET de Varginha, Minas Gerais. O mistério das máscaras de chumbo, Rio de Janeiro. Caso Vilas Boas, Minas Gerais. Muitos são os relatos de supostos contatos extraterrestres no Brasil, e o Amazonas não está fora dessa lista. De acordo com informações divulgadas pela revista UFO, o avistamento pioneiro ocorreu em 1957, quando várias pessoas presenciaram o aparecimento de um brilhante objeto voador não identificado, OVNI, no centro de Manaus. Em depoimento breve por telefone, devido à complicação de saúde, o ufólogo Manuel Gilson Mitoso, 60 anos, afirmou que um caso marcante em Manaus foi o da Fazenda Picanço, na década de 1990. Em relato divulgado pela UFO, ele, que autorizou a reprodução do texto presente na publicação, afirmou que a estadia de 1 ano na localidade não deixou dúvidas a respeito da ação de forças extraterrenas. De diversas aparições de OVNIs a abduções de ufólogos e do proprietário local, o engenheiro agrônomo Raimundo Picanço. A fazenda foi objeto de estudo de diversos pesquisadores na tentativa de elucidação dos fatos. Pode-se relacionar também o caso de mutilação de uma vaca. Segundo o capataz da propriedade, foi causa por uma onça, mas o estado em que foi encontrada, totalmente desfigurada, invalida a hipótese, afirmou Mitoso. No texto, de acordo com um ufólogo, o próprio Picanço descobriu que as aparições de OVNIs já ocorriam há mais de 20 anos. Segundo Picanço, os moradores vizinhos relatavam que durante uma festa de final de ano, quando todos já se retiravam, alguém olhou para trás e viu algo com o formato de um grande morcego que apareceu voando baixo sobre a casa, informou. De volta à conversa por telefone, o ufólogo falou sobre
a área de atuação. É importante dizer que tudo em ufologia é hipótese. Tenho 41 anos de pesquisa na área e presenciei diversos fatos que não me deixam dúvidas quanto à existência de vida fora da Terra, mas não possuo comprovação científica, disse o mesmo. Na visão de Mitoso, também há muitos entraves que põem os estudos ufológicos em xeque. Um é a síndrome do contatado, no qual a pessoa diz que viu um disco voador, depois não tem certeza e precisando urgentemente revê-lo para provar o avistamento, passa a inventar novos fatos, citou. Outro é a diversidade de gente atuando. Muitos fazem aquela ufologia de gabinete, na qual reúnem fatos de internet e saem até dando palestra. Falta coragem para ir a campo e fazer como fiz, indo sozinho à fazenda Picanço e ficando à mercê do desconhecido, complementou. Ufologia espiritualista. Graduado em desenvolvimento de softwares, o funcionário público Fábio Paes de Carvalho teve seu interesse pela área despertado ainda criança. Eu tinha 10 anos, disse ele, e dormia no quarto de meus pais. Em um determinado momento, acordei e vi uma luz forte pela janela. Ao abri-la, avistei 3 naves com luzes coloridas sobrevoando a casa do meu vizinho, relembrou, ao descartar a influência de filmes sobre o assunto. Não foi por eu ficar impressionado ou coisa assim com filmes de ficção científica, mas é que eu era uma criança, longe desse tipo de passatempo. Meu negócio era jogar bola na rua. Posso garantir que sequer tinha referência para fantasiar algo do tipo. Fábio disse nunca ter se esquecido do episódio e acabou buscando explicações. Quando cheguei à ufologia, conheci 2 caminhos. O mais científico, que buscam provas concretas, e o lado experimental pessoal. Foi nesse segundo que me encaixei, pois eu não buscava embasamento para as minhas experiências. Eu só queria respostas para mim mesmo, comentou. Depois do contato inicial, o amazonense relatou outros contatos com seres extraterrestres, dirigindo pela estrada. Já tive meu carro acompanhado diversas vezes por objetos voadores, disse. Houve uma vez que durante uma viagem de barco, em que após a aparição de um objeto de metal planando sobre o rio, todos os tripulantes ficaram paralisados, congelados. Tentei, sem sucesso, fazê-los falar comigo. Fui o único a não ser afetado por tal fenômeno.
mas não consegui, emendou. Um contato ainda mais próximo posteriormente pôs Fábio frente a frente com os desses seres. Ao conversar com uma amiga que afirmava sentir fortes dores nas costas, ele flagrou uma criatura que se prendia à coluna vertebral dela. Era como se somente eu pudesse enxergá-lo, disse ele. Meu método foi de concentrar energia, pois a coisa que aprendi no decorrer das experiências extraterrenas é fazer isso e direcioná-la a ele, ao ser. Depois disso, o parasita caiu no chão e se desfez em cinzas, relatou o mesmo. Para Fábio, sua própria origem remete a lugares de fora da Terra, com base em uma teoria que envolve até reencarnação. Ele revelou que mantém uma janela aberta para o dia em que pode concluir que viajou na maionese, né? Não posso ter uma postura radical, pois isso cega as pessoas, apesar de eu acreditar nesses seres, de saber de suas intenções divergentes, não descarto a possibilidade de um dia abandonar tudo. É possível, finalizou, ou seja, ele está aberto a acreditar que tudo isso não passou de alucinação, enfim. Posicionamento oficial. Em reportagem publicada pela revista Isso É, em 2009, documentos da Aeronáutica sobre a Operação Prato revelam que 2 dezenas de oficiais da Força Aérea Brasileira, a FAB, foram mobilizados para investigar a presença de OVNIs em Colares, PA. Foram 1.3 mil folhas, de um total estimado de 25 quilos de material, com descrições, croquis e fotos de OVNIs, referente a 3 lotes de informação da FAB. Os arquivos também mostram que a aeronáutica teve um departamento específico de estudos entre 1969 e 1972. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI, que funcionava nas instalações do 5º Comando Aéreo Regional, o COMAR, em São Paulo. O material está disponível no link. Depois eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá bom, gente? O link. Outros casos nacionais. O incidente de Varginha. Possível série de aparição de OVNIs, nesse caso, naves espaciais e sondas de origem alienígenas ou extraterrestres. Uma apresentação de nave captura de seres extraterrestres inteligentes, pelo menos um deles ainda vivo, pelas autoridades militares brasileiras em 20 de janeiro de 1996, no município mineiro de Varginha. Mistério das máscaras de chumbo.
nome dado aos acontecimentos que levaram à morte dos técnicos em eletrônica Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Seus corpos foram encontrados em 20 de agosto de 1966. Os corpos portavam máscaras de chumbo utilizadas contra a radiação, que motivou suspeitas sobre o envolvimento de extraterrestre. Caso Vilas Boas. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, o agricultor Antônio Vilas Boas arava a terra sozinho, com um trator, quando disse ter sido surpreendido por uma luz vermelha. Seu relato descrevia uma abdução com detalhes descritivos da aeronave, pela qual foi transportado e dos seres que a manipulavam. E aí, aterrorizados, hoje pela primeira vez eu postei aqui esse relato com dados, datas e lugares sobre OVNIs, tá? Porque eu ando recebendo relatos de pessoas que veem seres estranhos, que julgam ser alienígenas, que veem não, né, que viram, tiveram experiências. Então, além dos lobisomens, vampiros, fantasmas e almas penadas, agora também contarei relatos sobre OVNI. E se vocês gostaram dos conteúdos desse vídeo de hoje, deixem a sua opinião nos comentários, lembrando de sempre manter, né, o respeito na hora de comentar, pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, tá bom, meus amores? Peço para você que gostou do conteúdo, que deixa seu like, tá? Porque o seu like tem poder, o seu like vai fazer o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e vai mandar para mais pessoas, tá bom? Também não esqueçam de compartilhar com todo mundo, ajudando assim o canal a crescer cada vez mais, tá bom? E o canal crescendo, novos relatos chegam e nós viajaremos em muitas histórias de terror e suspense, tá bom? Também quero falar com vocês que não esqueçam de tocar o sininho na opção todas, porque às vezes o YouTube não manda notificação e aí você acaba perdendo o vídeo, tá bom, meus amores? Agora quero falar com você. Você que já teve uma experiência assustadora com o sobrenatural. E também quero falar com você que já ouviu algo sobre o assunto e também com você que escreve aqueles contos maravilhosos baseados em relatos, é claro, né? Que mandem para o e-mail do canal. O e-mail do canal é lusanjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará na descrição desse vídeo, tá bom, meus amores? Vai ser uma honra compartilhar a sua experiência, seu conto, seu relato, sua história com todos os aterrorizados que por aqui passarem. Tá bom, meus amores? Quero agradecer agora a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca e maravilhosa que é o YouTube. Também a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Quero agradecer também a todas as páginas que estão junto comigo
principalmente a página Minha Angel Black e a do Guardião Sinistro, que é onde tiro vários conteúdos, além de assustadores, intrigantes, mirabulosos, para compartilhar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado! Quero também falar com vocês, meus amores. Logo teremos live pra gente conversar e bater aquele papo. Sem esquecer de mandar um beijo todo especial para Lima Dulce do Ceará. Querida. E se você quiser ganhar um beijo, um salve, um view, um olá de Angel Black, ouvindo seu nome aqui, deixa no comentário desse vídeo, tá bom? Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês um pedacinho todo especial do meu coração, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais.